Diga glória a Deus. Diga comigo, vou queimar até Jesus voltar. E nós achamos que ele não vai demorar. Amém? No nome de Jesus. Quem tem até 21 anos de idade, levante a mão. De 0 a 21 anos de idade. De 0 a 21. Obrigado. Os coroa agora que tem mais de 21 anos, levante a mão aí. Aleluia. Diga comigo, o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Diga de novo, o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo Ele é bom. Aleluia. Muito bem, povo de Deus, tanta coisa para dizer, meus filhos. Primeiro é gratidão a Deus por estar aqui. Gratidão a Deus por estar aqui. Há muito sentimento dentro de mim, mas o maior deles é gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor. Gratidão por essa pandemia ter ido embora com nada em quase todo o Brasil. E por nós estarmos aqui fazendo coisas que um dia Ele nos mandou fazer. Diga comigo, correndo na contramão. Quando Deus deu, não sei como surgiu o nome, às vezes não tem ideia, outro vai tendo, mas você deve ter visto essas setas em quase todos os correndo na contramão, setas indo numa direção e outra voltando. Nascemos da compreensão de um sistema diferente, diferenciado, de que um cristão, joga aí meu filho, o que eu estou vendo lá naquele outro. Talvez essa imagem da seta, ela vai dizer com essa arte, ok? O que eu estou tentando dizer em palavras. Você é essa seta contra uma mentalidade, contra um sistema. Você está correndo na contramão da correnteza, do vento, das filosofias desse mundo. Mais do que você imagina. Mais do que você imagina. Você é chamado para seguir Jesus em um sistema, em um tempo, em uma época em que as pessoas estão querendo alterar tantos valores. E como disse o último pregador, e deve ter dito desde o primeiro até a palavra da pastora Jesus aqui, nós precisamos permanecer no Senhor. Eu preparei uma palavra, mas eu quero abrir o que o Senhor tem dito ao meu coração. Diga comigo, eu vou correr na contramão de um sistema. Diga, eu vou correr para um lugar de intimidade com Deus. Diga, eu vou correr do pecado. Eu vou correr de tudo aquilo que tenta me afastar de Jesus. Aleluia. Por isso, correndo na contramão é um desafio a você em qualquer tempo. Se é para essas crianças, ou seja para a irmã Eva, nós estamos decidindo que caminharemos com Jesus contra a correnteza de filosofias, de mentalidades. E eu pensei da época que começamos o correndo na contramão, quantas coisas pioraram. O que melhorou foi a tecnologia, a rapidez das coisas. E eu acho que a rapidez do pecado também chegou. Mas você que tem Jesus é chamado para fazer a diferença nesse tempo. Você pode dizer amém? E eu quero ler com você. Separei tanta coisa, mas vamos lá. Eu quero ler o texto de 1 Pedro,
Eu quero ler do 1 até o 9. Glória a Deus. 1 Pedro, do 1 ao 9. NVI. Diz assim a palavra de Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Repita comigo: Ele me regenerou para uma esperança viva. O que foi aí, meu filho? Olha aqui, irmãos. A primeira ação de Deus na sua vida e na minha vida é que o nosso espírito estava morto e Ele nos vivificou. Você vai aprender isso no CCC 1. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pode continuar, meu filho. O texto é do 1 em diante. Aí eu estou no 3 e agora vai vir o 4. Vamos lá? Leia comigo. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada dos céus para vocês. O versículo 5. Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Pode deixar aí o 9. Diga comigo: pois eu estou alcançando o alvo da minha fé, a salvação da minha alma. Vamos lá? Novamente. Pois eu estou alcançando o alvo da minha fé, a salvação das suas almas, ou da minha alma. Segura aí. Irmãos, a caminhada da fé, eu vou completar mês que vem 48 anos que sou crente. Dá um glória a Deus. O pai de alguns de vocês não tinha nem nascido, eu fui batizado. Eu fui batizado quando eu tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu fui batizado em 1974. Nós vamos ser provados, como disse a pastora Jesus. E às vezes no versículo 6 diz, entristecidos. Mas esse texto, que é o texto que fundamentou essa conferência, Tomadas pelo Espírito, o Espírito de Deus fala através do apóstolo Pedro, desse desafio da fé. Ele vai dizer que nós temos uma herança, temos uma esperança viva através da ressurreição, que a gente é provado e entristecido, que a gente, apesar do que estamos vivendo, vamos alcançar um dia o alvo da nossa fé, que é a nossa salvação, que é a salvação da nossa alma. Alguém diz que se alguém tivesse dito para José do Egito o que ele ia passar até chegar lá no palácio, ele ia dizer: não quero essa conversa não. E eu não estou aqui trazendo praga, não, eu não estou aqui gerando tristeza no seu coração, mas eu vim a esse propósito hoje aqui, para que hoje seja dia de você tomar decisões
que conduza a sua vida inteira até a volta de Jesus. Aleluia! Tudo que você viu do pastor João falando de homens e mulheres que marcaram a história, eu vim aqui lhe dizer que você vai marcar a história dessa geração. Aleluia! E vai marcar a história da próxima geração. Você pode dizer amém? Amém. Diga comigo, minha alma, escuta o que eu estou dizendo. Eu vou marcar essa geração. Aleluia! Marcar essa geração, necessariamente, talvez não seja estar com o microfone na mão. Mas marcar essa geração é estar em obediência ao Senhor naquilo que Ele tem para você. Aleluia! Eu sei que tem muito mais pessoas ouvindo do que nós conseguimos colocar num só lugar. Mas eu tenho convicção que nós vamos perseverar. Aleluia! O texto diz de uma fé provada. Diga comigo, uma fé provada. Todo mundo não vai gostar de prova, mas sabe que um teste é o que ele faz passar de nível, de série. Alguns de vocês passaram pescando, filando. Diga misericórdia. Diga, pastor, Deus já me perdoou. Pois é. Mas eu sei que de alguma maneira você não filou toda a prova. Mas olha aqui, toda fé precisa ser provada. A vida cristã trabalha com fé, esperança e amor. A esperança aponta para o futuro, mas a fé aponta para o presente. Diga comigo, a esperança aponta para o futuro, a fé aponta para hoje. O nosso desafio é que você viva o que você tem para viver hoje, no amor, que é a base onde a fé e a esperança vão ser construídas. Em nome de Jesus, você vai tomar decisões, e eu subindo e lembrando aqui ao lado do pastor Júnior ali, e você vai lembrando da história das pessoas, das vidas, do que cada um fez, do que você viu, de gente que eu vi se convertendo, gente que eu vi batizando, gente que eu casei, gente que eu estou consagrando os filhos. Então, nesse privilégio, eu tenho 22 anos, nós temos que somos pastores Imperatriz. É um privilégio trabalhar para Jesus. Mas olha, Deus não tem algo para a minha vida e para a sua vida diferente do que teve para Jesus. Jesus foi provado na sua obediência, e nós vamos ser provados não é porque Deus não gosta de nós, não, é porque Ele quer nos elevar a níveis grandes. Aleluia! Essa geração, e algum de vós, espero que seja a minoria, que quando alguma coisa ruim acontece, você entra numa crise, porque essa é uma geração de muitos pais irresponsáveis que não criaram seus filhos, embora essa não é a totalidade, e parece que qualquer coisa que está acontecendo é porque Deus não me ama. A crise dos grandes homens de Deus não era porque Deus não os amava. A maior crise era talvez de não entender como é que Deus ia fazer para usar aquela experiência em algo bom amanhã. Mas em nome de Jesus, esse livro está cheio, e você já viveu o suficiente para saber que sua fé vai ser provada para você ser aprovado. Você pode dizer amém? Diga comigo, a minha vida de fé vai ser provada para eu ser aprovado. Aleluia! E não reprovado. Um dia um homem disse para mim, numa luta
grande com a sexualidade. Ele disse: não, pastor, não aguento, a mulher de Imperatriz anda tudo nua, pastor. E eu digo: meu filho, e agora? Eu não posso matar elas, eu vou furar seus olhos, porque se eu furar seus olhos, resolve. Não, pastor, eu também não quero ficar cego, não. Olha aqui, você vai ter que aprender a vencer. Eu não sei qual é a prova, talvez seja a resistência que você tem em casa, essa beleza da liberdade que você tem, independente da sua idade, talvez seja obedecer naquilo que você não gosta de fazer. Quem tem cachorro em casa? Sustenta. Eita. Sustenta a mão aí. Então você gosta de pegar cocô de cachorro? Não. Você tem que pegar, não é? Levante a mão de novo, quem tem cachorro. Sustente a mão. Você é um líder de célula, candidato a líder de célula, viu? Quem pega bosta de cachorro vai cuidar de gente. Muito bem, aleluia. Seu líder está perto de você, diga para ele: pode me treinar, que o pastor Nonato, amém. Se você cria cachorro e não quer cuidar de gente, receba a palavra aí, ele vai morrer, seu cachorro. Vai. Você pode cancelar o que foi. Se você que tem cachorro não quer cuidar de gente, seu cachorro vai morrer. E vai morrer o próximo também, se você não cuidar de gente. Te apressa aí. Apressa aí, amém? Eu acho que sua mãe vai concordar comigo. Ela já quer que ele morra, porque ela não aguenta mais limpar cocô. Olha, um homem um dia veio para a igreja, um dia só, e alguém encontrou essa pessoa e ele disse: eu não vou mais naquela igreja. Eu só fui uma igreja, um dia lá na igreja, quando eu voltei, cheguei em casa, meu cachorro estava morto. E o que? Não, o pastor disse lá que meu cachorro ia morrer. Eu não mandei o cachorro dele morrer. Ele estava em um culto que eu disse que crente da Nova Aliança, que cuida de cachorro e não quer cuidar de gente, eu vou orar para morrer. Mas o caba nem era crente, só veio no culto, chegou lá e disse que o cachorro dele morreu. Então imagina o seu. Então, você vai, não vai, ele veio assim meio fraquinho, corra para cuidar de gente. Será que a prova da sua fé é essa? Não. Olha para cá, chega lá. Se você beijar um cachorro, não venha beijar a pastora Jesus não, viu? Não vou falar não, senão eu vou constranger aqui. Gente, mas pense numa coisa, é chegar numa casa e a casa inteira cheirar cachorro. E eu gosto de beijar. Eu digo: será que eu estou beijando esse que beija cachorro, que deixa o cachorro? Eu digo: não, Senhor, me dá um álcool aí para eu. Não precisa dizer que você deixa cachorro lamber você não. Vamos lá. Pois eu estou alegre, vai ter muita célula na Nova Aliança. Olha, está declarado no nome de Jesus. Porque quem cuida de cachorro tem paciência. Quem cuida de cachorro tem tempo. Quem cuida de cachorro é afetuoso. Quem cuida de cachorro está treinando para cuidar de gente. Aleluia. Vamos para cá. Diga comigo: tomados pelo Espírito de Deus. E eu quero que você coloque uma substituição. Você ouviu a palavra tomado, mas você vai substituir por guiado pelo Espírito Santo. Diga comigo: guiado, dirigido, submisso, orientado pelo Espírito Santo. O tomado é aqui, Deus me tomou, Ele me pegou para algo, me comissionou. Mas eu quero que você diga: Senhor, eu quero ser guiado. Diga comigo: eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Diga comigo: eu quero ser dirigido pelo Teu Espírito. Aleluia. Irmãos,
O Espírito Santo é o próprio Deus. E todo o tema dessa conferência foi pensando nisso, porque a igreja de Jesus é conduzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo prepara a igreja para apresentá-la a Jesus. Ela é a noiva dele. E nesse processo de ser submisso, de ser cheio, de ser conduzido por ele, de ser tomado pelo Espírito, você precisa olhar para Tessalonicenses 5. Aleluia. 1 Tessalonicenses 5, 19. Os meninos colocaram aí algumas versões. A NVI diz: não apague o espírito. A outra versão diz: vá lá, não abafe o espírito, não apagueis o Espírito, não atrapalhe a ação do Espírito Santo, não extingais o Espírito Santo. São todas traduções do texto original. Não abafe, sabe o que é abafar? Cobrir. Não apagar algo que está aceso, não atrapalhe a ação do Espírito, e não extingais o Espírito, que é sinônimo de apagar. E eu quero pegar aqui, não atrapalhe a ação do Espírito Santo, que é a tradução NVI, deixa aí, NVI não, tradução da Nova Linguagem de hoje. Diga comigo: eu quero ser tomado pelo Santo Espírito. Aleluia. Irmãos, a Bíblia está cheia dos homens e mulheres que nessa decisão de ser conduzido pelo Espírito Santo, você vai ser elevado a lugares e níveis que você nunca imaginou. Amém? Você vai ser conduzido e levado. A Bíblia conta a história de Filipe, um homem com multidões sendo conduzidas por ele, e o Espírito Santo traslada ele, leva ele de lugar para um outro lugar. Ele está no meio de uma grande multidão, e o Senhor o leva para um lugar deserto na estrada de Gaza. E lá estava passando o eunuco de uma rainha de Etiópia, e ele fala de Jesus para aquele homem e batiza ele, e ele vai para uma nação, conduzido, ou não atrapalhar a ação do Espírito Santo na sua vida, é seguir uma direção quando você não entende por que você vai fazer aquilo. Imagina, Filipe está com uma mega multidão, e Deus o tira para um lugar deserto, e olha aqui o que eu estou lhe dizendo, em nome de Jesus. O Senhor lhe tira de lugares pequenos, de lugares grandes de influência, algumas vezes para levar para um lugar menor e pequeno, mas desse lugar menor e pequeno, se você estiver conduzido pelo Espírito e não por sua rebeldia ou por sua vontade, esse lugar pequeno, menor, um dia vai se tornar maior do que onde ele lhe tirou. Você pode dizer amém? Foi assim com Filipe. De uma multidão ele foi evangelizar um homem, e esse homem levou o evangelho para uma nação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, querer permanecer dentro da sua vontade é a pior atitude para atrapalhar o que o Espírito Santo quer. Em nome de Jesus, tomados pelo Espírito, é não atrapalhar a ação do Espírito Santo. E das coisas que eu quero lhe pedir hoje, ainda vou fazer duas delas. Coloque 1 Tessalonicenses 5,19. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Projeta na tela, meu filho, só esse versículo. Diga comigo: Senhor, eu não quero atrapalhar. A pastora Jesus disse aqui, orando: Senhor, nós não queremos perder por nada aquilo que o Senhor já me deu. E eu quero que você levante a mão comigo e diga assim: Senhor, eu não quero nada que não venha do céu, e eu não quero perder nada que o céu tenha me dado, no nome de Jesus. Aleluia. Eu conheço um homem, conheci ele, Imperatriz,
Ele veio pregar numa igreja cristã. E ele é um pastor, já estava aposentado. E ele conta um relato na vida dele, para nós. Ele era pastor de uma cidade, de uma igreja. Imagine aí, 7.000 pessoas. O nome dele é Denis Kizar. Pastor Denis Kizar. Não sei qual era o estado dos Estados Unidos. E quando ele era pastor dessa igreja, eu imagino de 5 a 7 mil, não lembro o número de ovelhas, uma mega igreja. Ele foi de férias para a casa da mãe dele. Nesse trajeto, ele foi de carro, passava por algumas cidades pequenas. E as pessoas souberam disso, de uma cidade pequena, e convidaram ele: pastor, passa por aqui, fica aqui, pousa aqui, e o senhor fala para a igreja. E ele aceitou o convite. E eles disseram: pastor, quando o senhor voltar, passa aqui. E ele também passou de novo. Essa cidade, a cidade, tinha menos pessoas do que o número de ovelhas da igreja dele. Ok? Então você pode imaginar que tamanho era essa igreja. A cidade era menor do que as 5.000, 6 ou 7 mil pessoas que ele tinha de crentes, ovelhas naquela cidade. Pois aquela igreja pequenininha, bem pequenininha, fez um convite para ele ser pastor da igreja. E disse para ele: o senhor não precisa responder não. Enquanto o senhor foi para a viagem, nós fizemos esse convite e queremos que o senhor ore. Entregaram o convite e ele foi orar. E o Senhor mandou ele ir para aquela igreja bem pequena. E ele nos disse aqui que um dia a igreja se tornou maior do que a cidade. Como é os Estados Unidos, todo mundo tem carro praticamente. Pessoas daquela redondeza inteira. A igreja tinha mais gente no domingo na igreja do que moradores naquela cidade. Diga comigo: não vou atrapalhar a ação do Espírito Santo. Às vezes, se você deseja ser conduzido por ele, tire a ideia do que o pastor Joane disse aqui. José do Egito não foi dormir na prisão e acordou vice-rei, não. Tem um processo. E esse incendiados, essa coisa extraordinária na presença de Deus, olha aqui para mim, ele está lançando decretos hoje, lançou nesses dias. Deus lançou decretos, desígnios, que você foi pegando, saindo do púlpito, vindo do céu, vindo da sua mente. O Senhor lançou decretos e desígnios, mas o tempo e o modo está na mão dele. Diga comigo: o tempo e o modo está na mão dele. E diga comigo: toda passividade sai da minha vida, em nome de Jesus. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo na sua vida. Não atrapalhe a ação dele. E eu quero dizer para você que na maioria das vezes o Espírito Santo vai usar nós, viu? Não crie um ministério que nasça da sua cabeça. Parte de dentro os homens e mulheres de Deus, eles estão ouvindo em algum momento mais a vontade deles do que a do Senhor. Mais a vontade daquilo que é visível, daquilo que o Senhor quer. Então o Espírito Santo de Deus, ele deseja a sua aquiescência, a sua permissão, o seu sim, para que ele estabeleça o que ele quer fazer na sua vida. Aleluia. Quando o Senhor me falou a primeira vez que eu era pastor, os mais velhos já sabem disso. Eu tinha 12 anos de idade. Eu estava em um mega acampamento, em uma mega cidade do Tocantins chamada Ananás. Nós éramos 7 adolescentes. Eu era o 7º. Foi ali que eu ouvi a voz de Deus a primeira vez. Aleluia. Foi ali que eu ouvi a voz de Deus a primeira vez. Quando eu fui missionário no Agreste de Pernambuco, numa cidade chamada Vertentes, eu deixei a capital e para assumir aquela congregação
Era solteiro, e todos os finais de semana e na maioria das férias eu estava lá. E eu trabalhava na rua convidando as pessoas, trabalhava convidando. No domingo tinha 5 pessoas, 6, 7. E um dia eu estava assim meio desanimado, e a gente não sabia como ouvir Deus, não era treinado para isso, mas Deus fala. Eu estava muito desanimado. Essa igreja acontecia muita coisa. Eu dormia num quartinho, os irmãos juntavam água para eu tomar banho, quando eu viesse no final de semana. Quando eu enfiava o litro assim, no tonel, vinha 2 rãs, 3, bichinha gelada. Eu lembro que um dia o diabo me visitou naquele lugar. Eu estava deitado, a luz do poste dava para dentro do quarto, uma parede, e uma sombra, uma silhueta de uma sombra. Eu sabia que ele estava ali. Eu mandei aquele infeliz embora no nome de Jesus. Ali eu escrevi muitas cartas para minha esposa, que era minha namorada naquele lugar, a solidão daquele lugar. Ela nunca recebeu, não. Escrevi muitas coisas para Deus naquele lugar. Mas um dia eu estava desanimado. Eu nunca fui preguiçoso e nem serei. E eu podia estar em qualquer outro lugar pregando. Eu tinha convites para estar ajudando outros pastores, igrejas na capital. Mas eu tinha sentido a direção de ir para o sertão, para o interior. E eu ouvi a voz de Deus em algum dia dizendo para mim: pregue como se eles fossem uma multidão, porque um dia você vai pregar para a multidão. Diga glória a Deus. Deus estava me dizendo que Ele é Deus de pequenos começos. E meus filhos, essa multidão está aqui, fora outras multidões que eu já preguei. Olha aqui para mim, diga comigo: não me atrapalhe a ação do Espírito Santo. Tem alguém de Paragominas aqui? Aleluia. Quando Paragominas tinha 26 pessoas, lá já tem centenas e centenas de pessoas. Eu deixei a Nova Aliança aqui, que a Nova Aliança tinha mais ou menos o número de pessoas que estão aqui, 1000 e poucas pessoas. E quando eu estou lá pregando para aquele grupo de 26 pessoas, de novo eu pensei assim: eu deixei aquele povo, todo mundo lá em Imperatriz, e vim pegar para esses irmãos aqui. Pensamento que passa. E o Espírito Santo tornou-me dizer: pregue como se fosse uma multidão, porque você vai pregar aqui ainda para uma multidão. Hoje a Nova Aliança tem 6 Nova Aliança em Paragominas. E hoje a igreja lá é maior do que a igreja Nova Aliança daquela época Imperatriz. Olha aqui para mim, diga: não vou atrapalhar o Espírito Santo. Quem nasce grande, irmãos, é bicho, é monstro. O que é de Deus nasce normal. Não atrapalhe o Santo Espírito de Deus. Diga comigo: eu não vou atrapalhar a ação do Espírito Santo. E eu quero lhe dar algumas coisas aqui. Primeiro, olha aqui para mim, nunca esqueça. O Senhor me disse um dia à madrugada, orando por um homem, não sei nem se ele está aqui, competente, profeta. E eu estava orando por ele, numa luta, ele com a liderança dele, de uma Nova Aliança. E o Senhor me disse para mim: diga para ele que líderes somos como escada, que eu coloco a escada na vida deles. Não escolha quem é a escada. Se você nasceu em um lugar, não atrapalhe a ação do Espírito Santo, porque essa escada que você quer subir pode limitar o que Deus quer fazer na sua vida. Deus colocou um líder para você que é diferente. Se submeta, porque o Espírito Santo pode estar lhe treinando. Líderes falham, mas olha aqui para mim: Deus nunca falha. Aleluia. Deus nunca falha. Em nome de Jesus, não atrapalhe a ação do Santo Espírito de Deus.
Se você recebeu nessa conferência que você quer ser conduzido pelo Espírito, você pode ter certeza que você vai aonde poucas pessoas imaginaram. O Espírito Santo é o caminho. Tem alguém amigo ao seu lado aí? Diga para ele, vou te dar logo um autógrafo, porque eu vou longe. Diga aí para ele. Pega logo o autógrafo aí. Você está rindo? Diga, eu creio e recebo. Aleluia. Diga comigo, eu creio e recebo. Sabe por quê? Porque o seu sim de hoje vai levar você aonde você nunca imaginou. Meu Deus. Nós já fizemos isso na base missionária no mês passado. Nós já fizemos isso em outra vez. E eu vou fazer aqui de novo. Eu sei que a hora nós não vamos poder mais adorar, porque o som é 22 horas. Vai dar. Olha aqui para mim. Deus precisa ter o seu sim hoje, para Ele trabalhar. Se você tem um sim para o seu futuro, se você vai ser conduzido pelo Espírito, permita Deus trabalhar na sua vida, mas Ele precisa ter o seu sim. Amém? Eu conheci uma missionária dinamarquesa, baixinha, solteira. Na época em que, isso acho que é 17 anos atrás, era muito difícil ir para a China. Ela mobilizou 200 profissionais cristãos e os enviou para a China, para as várias necessidades que eles precisavam. E ela ficou muito feliz, alegre com aquilo. E o Santo Espírito disse para ela: você fez isso por causa de um sim que você me deu há muito tempo atrás. Um dia, no projeto dela, ela estava lá em Teherã, no Irã, com o Iatolá, um país completamente transformado para viver de acordo com as regras dos muçulmanos. Ela estava agora com toda a televisão sendo filmada. Ela falando para todos os universitários do país. E ela disse para nós que ela só não fez o convite para a salvação, mas ela falou de Jesus. E ela, muito alegre, o Espírito Santo disse: isso é possível porque um dia você me disse sim, lá atrás. Aliás, nesse dia em Teherã, lá no Irã, fica o túmulo de Esté. E ela pediu para eles levarem ela, que ela queria orar lá no túmulo de Esté. E ela foi pedindo a Deus: Senhor, usa de novo. Então, eles descobriram que ela estava lá, ela era solteira. E ela está lá chorando naquele túmulo, dizendo: Senhor, como o Senhor usou um de Esté, me usa de novo. Chorando, e os paparazzi, os repórteres chegaram tudo filmando. E ela disse: não, Jesus, filmar e me deixar feia? O que é que eu faço, Senhor? Eu não quero isso. Eu vim aqui, fui falar contigo. O Espírito Santo disse para ela: dá uma ordem. Ela disse: durmam todos vocês. Foi caindo por cima das máquinas. E ela terminou de orar e chorar até a hora que quis. Depois foi saindo, passando por cima deles. E ela disse: aquele dia, aquela autoridade, é porque um dia eu disse sim. Ela estava numa rua da Índia e ela viu uma mulher com hanseníase, com lepra. E o Espírito Santo disse para ela: toque. Ela disse: oh Jesus, eu posso me contaminar, eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eles: toca. E quando ela tocou, ela viu que ela nunca tinha visto, um milagre instantâneo. Ela viu o rosto da mulher se recompondo. E o Senhor disse: por causa daquele sim que você me disse lá atrás. Aleluia. Você precisa confiar que Deus não vai lhe deixar só. E eu quero que hoje você diga para Deus, como disse o pastor ainda agora, que você está disponível para aquilo que Ele quer,
que você quer dizer sim para a vontade dele, para quando lá na frente, por acaso não estiver fácil, e você orar querendo que Deus não permita algumas coisas, você saiba que Deus vai fazer valer a oração de hoje. Que dia é hoje? 16 de abril do ano 2000. Você vai orar comigo, se você assim quiser, dizendo: Senhor, eu vou te dizer hoje, cumpra a tua perfeita vontade da minha vida. E se lá na frente eu ficar com mimimi, começar a reclamar, o Senhor não escuta a oração de lá, escuta de hoje. Amém? Está claro aí? Que você vai orar para fazer a vontade de Deus sempre na sua vida, porque assim você vai saber que você vai ser conduzido pelo Espírito, tomado por Ele, e você não vai atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Você vai dar um sim hoje, para que se cumpra a vontade dEle na sua vida. E você vai perceber que se alguma coisa não estiver bem, ela vai melhorar. Se algo não estiver bem, vai melhorar. Hoje eu pensei de dizer muitas coisas aqui. Mas eu só quero que você diga o seu sim para o Senhor, para a obra dEle, no nome de Jesus. Se você tem consciência do que eu estou dizendo, eu quero que todos os pastores e pastoras subam aqui, e você que tem essa consciência, vai ficando em pé.